Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da igreja, e juntos vamos estudar a palavra de Deus, pensando hoje no tema A diferença entre justos e ímpios, parte final, o justo na visão de Deus. Vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18, que diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideraremos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Se você assistiu à lição da semana passada, deve se lembrar que usamos essa mesma passagem bíblica para aquele estudo. Nossa lição de hoje é uma continuação do que começamos na semana passada. Lá mostramos o ímpio na visão de Deus. Hoje vamos mostrar como Deus vê o justo. E então, com as duas partes da lição, teremos a diferença entre o justo e o ímpio. Na lição passada, a gente comentou que Deus estava revelando as atitudes daquelas pessoas que, embora fizessem parte do seu povo escolhido, ainda assim eram ímpias. Meditamos então nos versos 13 a 15 e descobrimos como parte do povo de Deus estava distanciado dele no coração. Falavam mal da vida de Deus, diziam que não compensava servir ao Senhor e que obedecer aos mandamentos do Senhor e seus preceitos era algo inútil, uma vez que eram as pessoas incrédulas que prosperavam financeiramente e não sofriam qualquer tipo de dano. Seria diferente de muitas pessoas nas igrejas nos dias atuais? Eu penso que não. A gente vive situação semelhante. A gente olha como olham os incrédulos deste tempo e a gente percebe que eles estão cada vez mais ricos. Eles vivem uma vida imoral, fazendo o que bem entende, aparentemente não há nenhum tipo de punição divina sobre eles. Depois a gente observa também o crescimento dos evangélicos no Brasil e das muitas denominações, e junto com elas o crescimento de doutrinas e práticas completamente distanciadas das Escrituras, mas ainda assim, muitos dos que conhecem a Deus e a sua palavra estão em nosso meio, mas começam a achar que não compensa seguir o que a Bíblia diz. Para muitos dos que estão em nossas igrejas, são as pessoas do mundo que estão prosperando financeiramente ou não e que, mesmo fazendo tudo de errado, parece que não são punidos. Eu creio que esse ainda é o pensamento que está na mente, na cabeça de muitos cristãos. Eles olham para as outras igrejas que crescem e vivem festejando, embora não pratiquem os ensinamentos bíblicos, e então a pergunta que não se cala é: por que seguir o que a Bíblia diz, se são os que seguem a outras coisas, ou seja, não seguem as Escrituras, aqueles que parecem avançar mais? Parece que não vale a pena servir ao Senhor. O que eu posso dizer é que Deus responde a esse questionamento nos versos finais do capítulo e até o final do capítulo 4. E a resposta de Deus revela que Ele é misericordioso para com aqueles que o temem e lhe são fiéis, mas que trará punição e destruição dos ímpios no dia do juízo.
Então vamos ver o que Deus fala sobre os justos que o temem. Como a gente já falou, como Deus vê o ímpio na lição passada, se você não assistiu, procure aqui no nosso canal, porque hoje vamos ver a opinião de Deus sobre os justos. E a primeira observação que encontramos no texto é que Deus ouve e conhece aqueles que o temem. Veja o que está no verso 16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Olha que coisa interessante. Em meio à indiferença do povo para com Deus e para com a sua palavra, o Senhor Deus encontra pessoas que o temem e que o honram. Sim, existem aqueles que são fiéis ao Senhor. Aqueles que, mesmo cercados de gente que já se afastou de Deus, insistem em manter fidelidade a Deus e ao ensino bíblico. O que caracteriza essas pessoas? Em primeiro lugar, olhando para o texto, descobrimos que eles temiam ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, é isso que nos ensina a palavra de Deus. É o que nos ensina, por exemplo, Provérbios. É pelo temor ao Senhor que o crente evita o pecado. Ele sabe quem Deus é e o que Deus faz. Assim, vemos que os justos são sinceros, leais, verdadeiros na sua fé. Não são do tipo das pessoas que creem por algum tempo ou apenas quando as coisas vão bem. Quero citar aqui uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes sobre os justos. Aqueles que temem a Deus não temem aos homens, não se rendem ao pecado, não põem o pescoço na coleira do diabo. Outra consideração importante nós encontramos no verso 16. Aqueles que temiam ao Senhor também estavam juntos e conversavam uns com os outros. Essas pessoas amavam a comunhão, o encorajamento mútuo. Estavam juntas para crescimento e edificação. Que lição, irmãos! Deus revela que aqueles que temem ao Senhor andam juntos, são fortalecidos pela convivência em torno dele uns dos outros, estão falando de Deus uns aos outros. Queridos, enquanto o discurso do mundo é o pecado, enquanto o discurso dos religiosos são aquilo que eles podem usufruir, desfrutar de Deus, os justos estão temendo, honrando e compartilhando a sua experiência com Deus. Neste tempo de pessoas desigrejadas, em tempo de pessoas crendo que estão bem com Deus, ficando em casa, em tempos de pessoas que passam pelas outras e seguem sem demonstrar qualquer interesse em sequer fazer um cumprimento, em tempos em que às vezes viram até o rosto para não ver o outro, Malaquias afirma que os justos estão juntos e que eles encorajam uns aos outros. Os justos de hoje são aqueles que foram justificados por Deus em Cristo, e estes também são caracterizados pelo desejo de motivar e de animar uns aos outros, porque eles amam estar juntos. Os que são de Deus derrubam as barreiras que os separam pelo perdão, interessados que são em ver o bem-estar do outro. O texto também diz que Deus os ouviu com atenção. Ouvir aqui indica que Deus está atento aos que o temem. Um livro foi escrito para que Deus não se esquecesse daqueles que o honravam. Essas palavras mostram como Deus age em prol daqueles que, por meio de Cristo, vivem para a sua glória. Indo além, o texto revela que o registrar do nome deles no livro indica também que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Tenho sempre lembrado às pessoas que o simples fato delas terem sido batizadas e terem seu nome no hall de membros de alguma igreja não é uma garantia de que elas sejam pessoas salvas por Jesus. A salvação é um presente dado por Deus àquela pessoa que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e que, como resultado e prova disso, obedece à sua vontade. Não é uma ação humana inicialmente.
Veja que no meio de Israel, o povo de Deus, havia aqueles cujos nomes estavam escritos no livro de Deus. Estes eram aqueles que Deus considerou justos, que não somente louvavam o seu nome, mas honravam o seu nome. Muitos podem cantar louvores a Deus, mas honrar ao Senhor inclui pensamentos, palavras e ações que vão conduzir outros a reconhecerem você como servo de Cristo. Mas há outra observação importante do texto. Deus recompensa aqueles que o temem. Veja o verso 17 como diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Observe que o verso 17 começa com o Senhor afirmando que haverá o dia em que ele agirá. Ao que tudo indica, isso se refere ao juízo final. O juízo é uma realidade ensinada em toda a Bíblia. Chegará o dia em que Deus separará o bode das ovelhas, o joio do trigo, os injustos dos justos. Veja o que está em Mateus 7, do 21 em diante. Nós lemos assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nessa passagem, Jesus deixou uma advertência bem clara, afirmando que estar no templo e ter produzido algum resultado espiritual visível não é prova de que o coração seja fiel e obediente a Deus e sua vontade. Esse alerta está claro para você? Por outro lado, se em seu coração você teme ao Senhor, você ama a Cristo e ama a sua igreja, você tem prazer em estar junto, em quebrar as barreiras pessoais para manter a comunhão, se você tem disposição em obedecer a palavra, então sim, para você há recompensas. E o texto cita algumas dessas recompensas. Primeiro, Deus te ouve. No verso 16, essa é a primeira recompensa. Nós já falamos disso anteriormente, portanto não se esqueça. Deus está atento às suas conversas, às suas necessidades, à sua luta. Nós não estamos sós. Se você teme e honra ao Senhor, se você é obediente à palavra dele, se você faz tudo para que a comunhão seja mantida, eu creio que esta recompensa é para você. Deus ouve você. Outra recompensa do texto é que Deus te ama. Deus se lembra das coisas que você faz e você se torna tesouro pessoal de Deus. Meus irmãos, aquilo que mais amamos são as coisas que consideramos mais preciosas. No juízo, afirmou o pastor Hernandes Lopes, enquanto os perversos serão lançados no lago de fogo, os justos, cujos nomes estão no livro da vida, entrarão no céu. Enquanto os perversos ouvirão, apartai-vos, os justos ouvirão, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Meus irmãos queridos e amigos, no Novo Testamento, a igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você teme ao Senhor, se você
ama a igreja, se você faz o que é correto, obedecendo a palavra de Deus, essa recompensa é para você. Mas não paramos aqui, há outra recompensa. Deus reconhece você como filho. Perceba que o verso 17 diz: aquele que teme a Deus, Deus terá compaixão dele, como um pai tem compaixão para com o filho que lhe obedece. Aqui uma verdade muito importante: a paternidade divina está relacionada com a obediência do filho. Há uma versão que traduz a palavra compaixão por poupar. Essa palavra indica que a compaixão de Deus nos é dada por causa da misericórdia dele e não pelos méritos daquele que teme ao Senhor. Desse modo, temer ao Senhor é uma consequência natural na vida daqueles que creem em Cristo. A salvação, meus irmãos, é um presente, não uma recompensa. Mas o ser reconhecido como filho de Deus e ser tratado como filho por Ele é a recompensa daqueles que temem ao Senhor e que lhe são obedientes. Vamos encerrar nossa lição percebendo que Deus nos mostrou nesta passagem de Malaquias a diferença entre justos e injustos. E toda injustiça, toda prática pecaminosa, da fofoca ao adultério, da ira ao assassinato, tudo isso será punido por Deus. Como afirmou o Salmo 1, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justo é aquele que crê em Jesus e que por causa desta fé, Deus o justificou em Cristo e agora essa pessoa faz o que é certo, obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus. Essa pessoa tem medo de Deus, teme a Ele, e evita o erro, buscando fazer de tudo para acertar sempre e glorificar ao Senhor. O salvo, justificado por Cristo por meio da sua fé, será recompensado com o amor de Deus, o reconhecimento de que, de fato, ele é um filho do Senhor e que, portanto, será tratado com aquela compaixão que o filho é tratado, a compaixão que necessita de Deus. A pergunta final desta lição é: Deus mostrou a diferença entre o justo e o ímpio. E de que lado você está? Se você ainda não tem Jesus, arrependa-se. Creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Confie que ele foi à cruz no seu lugar para substituir você, para que você não precisa morrer mais espiritualmente, mas esteja vivo na presença do Senhor e seja aceito por ele na eternidade. Desfrute então do amor, da graça, da misericórdia, do perdão e da vida que há em Cristo Jesus. Se você já tem Jesus no seu coração, compartilhe a sua fé, desfrute das recompensas de ser um filho de Deus. Conte para todo mundo que eles precisam também crer no Senhor Jesus Cristo e desfrutar desse mesmo privilégio e recompensa que você tem. Quero convidar você a orar comigo, a confiar no Senhor, a depender do Senhor e agradecer pela bênção de ser justificado em Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela vida das pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa tomar as suas vidas, as suas famílias e abençoar rica e abundantemente. Somos gratos, Senhor, pela palavra que lemos, quando descobrimos que os justos, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que por causa da sua fé em Jesus se tornaram teus filhos, são reconhecidos nessa condição de filhos, são amados, são protegidos, são guardados, são abençoados pelo Senhor. Que essa seja a condição daquela pessoa que está me ouvindo e hoje. Que o Senhor possa lhe falar o coração. Que o Senhor possa lhe ajudar a vencer dificuldades, a vencer os seus problemas, mas acima de tudo a motivá-lo, Senhor, pelo teu poder, a servir ao Senhor com alegria, a não olhar a prosperidade dos ímpios, não olhar a riqueza que o mundo está oferecendo, mas a crerem que a recompensa nossa está guardada com o Senhor e que nós temos a eternidade para desfrutá-la. Senhor, fala ao nosso coração, fortaleça-nos no meio desse mundo tão perverso e tão desviado do Senhor, mas que o nosso coração esteja firme em Ti, que a nossa fidelidade seja uma realidade na nossa vida e que a nossa fé nos conduza a cada dia em obediência ao Senhor e em dependência
da tua graça e misericórdia. Continue cuidando da gente. Se alguém que nos ouve que não tem Jesus, toque o seu coração para que se arrependa e creia e experimente o poder restaurador e libertador do Senhor Jesus na sua vida. Fala conosco, Senhor. Nos conforta e consola no meio desses dias difíceis. Ajuda os que estão enfermos, curando suas enfermidades. Ajuda os enlutados a serem confortados e fortalecidos pelo Senhor. Ajuda os que estão bem para que permaneçam bem e que possam ser bênção nas tuas mãos, ajudando a outros. Fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado pela participação sua conosco aqui nesse tempo de EBD, de Escola Bíblica. Espero que as meditações aqui, as nossas lições, estejam abençoando a sua vida e ajudando você a compreender mais da vontade do Senhor. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e lembrá-lo, todo domingo às 9h30 da manhã estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Em breve estaremos talvez transmitindo ao vivo do templo com mais irmãos, quando estaremos ministrando as nossas aulas também aos que estarão presentes aqui no templo. E lembra você que todo domingo às 19 horas nós temos culto presencial na Igreja Batista Santa Cruz e temos também a transmissão desse culto ao vivo, para que você que não pode estar aqui possa acompanhar conosco. E na quarta-feira você tem o nosso vídeo às 19h30, que se diz do tempo com a palavra, o tempo em que a gente medita e tem essas reflexões que podem edificar a nossa vida. Peço a você que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, divulgue esse canal para que mais pessoas possam ser agraciadas com a palavra de Deus. Nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo Facebook, que também você possa divulgar a página da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença em nome de Jesus. Forte abraço para você e até a próxima.